Olá, vamos falar hoje de administração científica, mas primeiro eu quero explicar algumas coisas para vocês. Vocês estão passando por muitas mudanças, aliás, nós estamos passando por muitas mudanças na nossa vida e os estudos refletem muita mudança, não é verdade? A gente antes estava estudando na escola, agora a gente está estudando em casa, com aulas online. Então, assim, vocês imaginam uma escola que precisa administrar tais mudanças. E não só a escola, toda a nossa vida, né? Tudo que está envolvido nisso aí. A administração, gente, passou por várias temporadas de mudanças, vários tempos de mudança. E antes dela ser denominada como um campo de estudos, o nosso mundo passou por muitas mudanças. Vocês estudam nas aulas de história, né? Todas as mudanças que passamos desde o início da humanidade. E assim, a administração, ela obviamente já existia, né? Já existia aquele senso de organização, de tempo, mas a administração surgiu como ciência, como campo do conhecimento, realmente, só lá pelo século XX, início de 1900, tá? Finalzinho aí de 1800, começaram a surgir os primeiros estudos realmente da administração como conhecimento. Então a gente já estudou sobre antecedentes históricos da administração, influências históricas, né? A gente falou sobre, a gente viu sobre exércitos, né? Sobre guerras, vimos também origens na administração eclesiástica, né? Modelos de hierarquia da igreja, sobretudo a igreja católica, modelos militares. A gente viu também filósofos, né? Grandes filósofos aí introduzindo seus pensamentos que foram bases para a administração hoje. Então o nosso mundo passa por grandes mudanças, passa por grandes transformações e antes de nós não foi diferente disso, né? Vocês conseguem imaginar um mundo sem automóveis? Conseguem imaginar um mundo sem as máquinas que nós temos hoje? Pois é, já foi assim um dia, tá? Então a gente fala que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial já, tá? Então a gente está em 2021 atualmente, né? 2021, e hoje a gente fala que está vivendo a quarta revolução industrial. Por quê? Quero explicar um pouquinho para vocês desde a primeira, tá? Fiz algumas anotações, serei muito breve. A primeira revolução industrial, o que a gente fala de revolução industrial? Mudanças na forma de produção, e da forma de produção vem mudanças na sociedade, tá? A primeira revolução industrial aconteceu entre 1760 e 1840. O que mudou aí, professora? Antes disso, gente, nós tínhamos uma produção essencialmente agrícola, artesanal. O que é isso? Para a pessoa fazer vamos fazer um exemplo, citar um exemplo bem simples. Uma panela, por exemplo, né? Uma a uma, por um artesão, feita com materiais bem naturais, certo? Então, não era algo rápido, não existia ainda uma produção que a gente chama de produção em massa, ou seja, várias, iguais, muito rápido. Era feito tudo artesanalmente, ok? Bem diferente do que acontece hoje. Então, a produção era essencialmente agrícola, tá? Para o próprio sustento de uma família ou de uma comunidade agrícola. Existiam, claro, aquelas vendas de produtos, mas eram vendas destinadas apenas para o sustento, para trocas de produto, com dinheiro já, né? Mas não pensando naquela lucratividade, né? E no aumento da renda. Não, uma coisa bem comedida e para sustento de famílias, sustento de uma comunidade. E o que aconteceu? Então veio nessa época a produção industrial,
tá? Iniciou-se aí a produção industrial, uma fabricação de itens em maior volume. Então a população começou a migrar para as cidades, que é onde haviam os empregos, né? O trabalho passou de um trabalho essencialmente agrícola para um trabalho de produção em indústrias e o trabalho assalariado. Então as pessoas iam procurar trabalho nos centros urbanos, que hoje nós chamamos de grandes cidades, né? Claro que tudo ainda estava em formação. As pessoas foram procurar trabalho nos centros urbanos, foram deixando os campos aos poucos e os centros urbanos foram ficando cheios de gente. E o que traz isso aí? Faltava moradia, então precisou haver uma transformação social por causa dessa revolução, essa primeira revolução industrial, tá? É uma revolução marcada pela máquina a vapor e pelo carvão. Professor, você está falando de coisa muito antiga. Sim, gente, mas é a nossa história, né? E a história da administração está muito ligada a isso. Por quê? Porque com essa produção em massa, né, com tantas pessoas na cidade, precisou-se fazer uma organização social, tá? Uma organização industrial, porque tanta gente, tanto trabalho, tanta produção, aquela produção precisava escoar, ou seja, precisava ser vendida, imagina você fabricar um monte de carros sem ter para quem vender aquilo. Imagina você fabricar bens perecíveis, por exemplo, alimentos, né? Vamos lá, pão de forma, sem ter para quem vender aquilo. Então, uma produção precisa escoar. Então, começou a surgir a necessidade de observar o modo de trabalho, observar o que se fazia com aquela produção, começar a observar os caminhos e as rotas daquela produção, começou-se a observar quando deveriam chegar os produtos, a matéria-prima para poder, tá? Matéria-prima entrando na fábrica, junto com a mão de obra, sai um produto transformado, vocês entendem isso? Né? Vamos lá, fabricação de chinelo, por exemplo, tem que ter a matéria-prima, borracha, né? Tinta, junto com a mão do homem. Hoje em dia, né, junto com as máquinas, o homem ou opera as máquinas ou opera através de um computador. Existe ainda alguma produção humana em massa, ainda manual, né? E dali dentro das fábricas sai o produto final, o produto acabado, o chinelo, tá? Então iniciou essa produção em massa e a administração precisou acontecer. Precisou haver organização, racionalização do trabalho, tá? Segunda Revolução Industrial, 1850 a 1945. 1850 a 1945. Aí já marcada pelo advento da indústria química, tá? Dos produtos químicos, do petróleo, da eletricidade, dos automóveis, dos navios de aço, porque a gente fala também de transporte, né? A navegação sempre foi muito importante na história da humanidade, dos navios de aço substituindo aqueles navios de madeira, tá? E é nessa fase aí, já na segunda fase da uma revolução industrial, já não chegou, começou, né? Química, petróleo, é que começam realmente os escritos da administração propriamente dito, os estudos escritos da administração, que a gente vai falar hoje sobre isso, tá? Terceira fase da Revolução Industrial, então a gente tem algo mais recente, né? Tá mais para minha idade, entre 1950 e 2010. Quando eu falei 1950, vocês estranharam, né? Professora, você nasceu há tanto tempo? Não, tá? Entre 1950 e 2010. Eu falei que estou dentro desse espaço aí, entre 1950 e 2010. Que aí sim a gente tem algumas coisas que vocês conhecem um pouco mais.
Aí vem o advento dos computadores, tá? Da internet, a ciência se multiplicando, se intensificando, pesquisas, tá? Pesquisas genéticas, a biologia, tá? As viagens espaciais, o celular e a multiplicação das formas de energia, a energia nuclear, a energia solar, a energia eólica, tá? Então essa é a terceira fase da Revolução Industrial. E por que a gente fala, então, Revolução Industrial? Professor, não poderiam ser apenas inventos, modernizações? Poderiam. Só que como a gente está falando, olhando com relação ao campo da administração, a gente fala sim Revolução Industrial. Por quê? Porque olha só, isso tudo não faz diferença para uma indústria, não faz diferença num pensamento administrativo. Produtos químicos, você começa então a surgir indústrias que fazem produtos diferentes, produtos com efeitos diferentes. Internet, né, a tecnologia como um todo, a ciência como um todo, as viagens espaciais, né, então você começa a ter aí grande evolução na tecnológica, grande multiplicação da inovação, tá? Que a inovação pode ser em qualquer campo, ok? E as energias, os celulares. Vocês não acham que a internet, vamos falar da internet, não faz diferença numa empresa? Não faz diferença numa indústria? Vocês conseguem pensar numa empresa, pequena que seja, tá? Vamos supor que na minha casa eu abra um pequeno negócio de venda de quentinhas, tá? Vocês conseguem imaginar eu sem a tecnologia, sem a internet, sem aparelhos eletrônicos para controlar tudo? Porque até num pequeno negócio você precisa controlar as coisas. Exemplo, hoje eu vou oferecer o cardápio, vamos falar de comida de novo, né, gente? Hoje a gente vai oferecer o cardápio, vai ser ou carré, ou bife acebolado, ou frango grelhado, todos com opção de arroz, feijão, farofa, batata frita. O quanto que eu vou saber de ingredientes que eu preciso ter? Ah, mas você não sabe quantas quentinhas vão te pedir de quê? Ok, mas eu tenho que ter uma base, um planejamento, um histórico de consumo. O quanto que eu vou gastar com isso aí? Então, o que eu tenho que comprar? Em que tempo eu tenho que comprar para poder fornecer? Como eu vou me comunicar com meus clientes? Vocês conseguem imaginar pelo menos uma pequena empresa dessa sem o celular? Não dá, né? Sem a internet? Não dá. É por isso que todas essas invenções, inovações têm a ver com administração, tá? E, finalmente, nós estamos na chamada quarta revolução industrial. Isso é muito novo, tá, gente? Na minha época de faculdade, a gente não falou sobre isso. E vários cursos de graduação, também vocês estão aí no ensino médio, vários cursos de graduação estão demorando um pouco a falar sobre isso. E vocês já no ensino médio, vocês já estão falando, já estão ouvindo sobre isso. A nossa quarta revolução industrial, que se iniciou por volta de 2011, bem recente, né? Se iniciou por volta do ano de 2011. Ela também é chamada de fase da indústria 4.0. O que isso quer dizer? Tecnologia, tecnologia e tecnologia, tá? A gente está totalmente conectado hoje no nosso mundo, a gente não consegue imaginar mais um mundo. Vocês, aliás, nasceram, né, no mundo, aí eu tô falando pessoal do integrado, se alguém que não for do integrado estiver ouvindo isso, mas vai entender bem do que eu tô falando, né, olhando para os filhos, netos, né, não consegue mais imaginar um mundo sem internet. A minha filha, por exemplo, ela não sabe o que é ouvir música, só ouvir a música. Ela acha sempre que tem que ver a música. Olha que interessante, porque está acostumada com o YouTube, que a gente coloca a música, mas tem sempre uma imagem, né? DVD também, a gente fala, eu falo DVD até hoje, mas na verdade na televisão você já passa o YouTube, você quase não encontra aparelhos de DVD, aqueles CD, vocês sabem o que é isso, né? O CDzinho
que a gente vai e coloca dentro do aparelho e aparece imagem, né? Aparece um DVD gravado, um show gravado, imagem e música, né? A minha filha até sabe o que é rádio, mas ela escuta, claro, rádio no carro, mas na cabeça de quem já nasceu num mundo altamente tecnológico, você não entende o porquê só escutar, quando você pode ver e escutar, né? Vocês, por exemplo, eu acho que daqui para frente a gente não vai ter mais aquele modelo de aula básico, tipo só o professor e o texto na mão do aluno, tá? Já era hora realmente da gente usar o celular, da gente usar os instrumentos de busca, da gente usar as redes sociais, da gente usar essa tecnologia em favor do conhecimento, né? O aluno hoje, o professor é mais um mediador, né, que vai impulsionando e direcionando o conhecimento, né? O professor não é o detentor do conhecimento total. Vocês vão lá no Google e falam assim, professora, mas olha só, eu vi assim, assim, assim escrito no Google. Aí eu vou falar para vocês, será que isso está certo? Vamos pensar. Porque tem informação certa, tem informação errada. Todo mundo escreve o que quer, não é verdade? Vamos nos livros, os livros ainda são úteis, né, gente? Mas realmente, será que a gente não pode refletir? Será que a gente não pode entender melhor? Então, a gente está vivendo nessa quarta revolução industrial, da indústria 4.0, que tem a tecnologia a serviço, ao nosso serviço. E, falando em administração, a tecnologia é totalmente voltada para o aumento do conhecimento e difusão em larga escala do conhecimento e da produção, tá? E da produção. Então, a gente vai falar de administração científica, a gente vai voltar lá atrás, na segunda fase da Revolução Industrial, tá? A administração científica, se quiserem pegar aí a sua apostila de vocês, ok? Vou também pegar a minha aqui, para poder acompanhar direitinho. Deixa eu falar para vocês a página. Página 14, tá? Página 14. Tá lá, item 2.2, administração científica. Então, administração científica, existem vários autores nessa época que marcaram muito a administração, mas o autor principal é Frederick Taylor, tá? Aí na apostila de vocês tem até uma foto dele. Taylor era um engenheiro, que vocês lembram quando eu falei que as indústrias cresceram muito e aumentou a quantidade de trabalhadores assalariados, que a cidade precisou ser transformada, porque as pessoas saíam do campo e iam para as cidades, e moradia para todo mundo, e transporte para esse povo todo, e saúde pública para esse povo todo, tá? Foi nessa época aí que Taylor, um jovem engenheiro, tá, nos Estados Unidos, resolveu melhorar um pouco o que estava acontecendo nas indústrias. Pensou em organização racional do trabalho. O que quer dizer isso? Vamos lá. Quando vocês chegam no mercado, né? Vamos dar exemplo do nosso mercado novamente. Quando vocês chegam no mercado, vocês veem aquela bagunça. E vocês não conseguem. Aí a mãe de vocês falou assim: fulano, compra um pacote de macarrão para mim, que acabou, quero fazer um macarrão. Aí vocês vão lá, vocês olham, tá tudo bagunçado, tudo misturado, sabe? Arroz do lado do queijo. Desinfetante do lado de molho de tomate. O que vocês imaginam? É essa uma organização lógica das prateleiras do mercado? Acetona do lado do macarrão. Primeiro vocês nem acharam macarrão, né? Porque no mercado a gente vai por uma lógica, não é verdade? Aí a gente tem o pedaço lá dos frios, que são as coisas que precisam de um refrigerador. Tá? Precisam estar sob refrigeração. Aí tem lá laticínios, né? O iogurte. E outra parte do mercado tem arroz, feijão, óleo, aquelas coisas não perecíveis. Em outra parte do mercado tem higiene. Outra parte do mercado tem produtos de limpeza. Outra parte do mercado tem as bebidas alcoólicas, as bebidas não alcoólicas. Então vocês percebem que isso segue uma lógica, uma organização que ajuda nós clientes a procurarmos as coisas certas nos lugares certos. Se a gente estiver com muita pressa,
A gente vai pela lógica. Quando o mercado não está arrumado, claro que cada mercado tem a sua arrumação lógica, né? Quando o mercado, imagina esse mercadinho que eu falei para vocês, está aquela bagunça, né? Que você vai, então, não achou o macarrão que sua mãe pediu, você vai e procura, pede um funcionário a ajuda. E o funcionário fala assim para você, pô, não sei não, eu vou lá procurar. Ou então fala assim pra você, olha ali no terceiro corredor, e você vai e volta e fala, não encontrei. Aí você fala de novo com outro funcionário, e o funcionário fala, vamos lá que eu vou tentar te ajudar. E ele vai e procura e procura. Só que enquanto ele procura, aí o celular dele toca. E ele vai e atende o celular e você tá lá esperando. Aí anda, mas acabou a ligação, andou mais um pouquinho e você vai... Poxa, minha mãe tá com pressa, vamos lá ver o macarrão. E o funcionário vai andando. E algo distrai o funcionário, né? Um colega passa e chama ele e ele começa a conversar. Então aquela compra sua que você não queria ir e você acabou demorando mais do que deveria, você queria voltar logo para casa, seja para estudar, seja para fazer alguma coisa sua, você entende que uma compra que deveria ser rápida se tornou muito demorada? E vou piorar mais a situação, hein? Quando você chegou para pagar aquele macarrão, a fila do caixa, você não sabia qual era o final da fila, porque tinha fila se formando em 3 direções diferentes. Olha que loucura, tá? 3 direções diferentes. Então você fala, eu fico atrás de quem? Tá? Eu fico atrás, senhora, a última sou. Aí você vai na outra, senhora, a última sou. Não, aí começa aquela briga. Eu que sou o último. Não, eu cheguei aqui primeiro. Aí o que você faz? Desiste. Você prefere ir lá mais distante comprar macarrão? Ou você volta e fala assim, mãe, faz arroz, porque não deu. Ou você fala assim, peraí, né? Você é uma pessoa, mas peraí, gente, peraí. Vou falar com o gerente. Peraí, gente. Vamos organizar essa fila aqui. Gente, em nós já existe um senso de organização. Até na pessoa mais desorganizada, quando chega e vê uma fila dessa, tá? Espero que você não seja aquela pessoa que bagunça a fila, tá? Mas não fica confuso na nossa mente? Então, as empresas precisam de uma certa organização, assim como a nossa vida, tá? E isso que Taylor buscava. Ele buscava uma organização racional do trabalho. O que você faria nesse mercado? Se você fosse o gerente desse mercado? Eu acho que você, primeiro, definiria funções para os funcionários, pediria para eles não se distraírem, né, durante o trabalho, organizaria melhor uma fila, não é verdade? Arrumaria melhor as prateleiras numa ordem mais lógica, né? Então foi isso que Taylor procurou fazer com a organização racional do trabalho. Ele pensou em tempo, pensou em eficiência, vocês já aprenderam o que é eficiência, né, nas aulas anteriores. Pensou em tempo, pensou em eficiência, pensou em divisão de tarefas, tá? Só que a divisão de tarefas dele era assim, super especializada, ok? Vamos lá. Então, ele observava o trabalho do operário para escrever como melhor proceder. Só que Taylor, tá? A gente vai ponto a ponto daí na apostila, uma coisa muito interessante na administração científica de Taylor é que ele pensava de baixo para cima. Imagine que uma empresa é como se fosse uma pirâmide, ok? Aqui embaixo estariam, né? No nosso desenho, é claro que hoje muita coisa disso já mudou, mas para explicar a administração científica é o que tem que falar assim ainda, tá, gente? Imagina aqui, na base, a galera que, os operários, né? Que fazem o trabalho. Agora, em cada instituição, os operários, por exemplo, numa escola, os professores são os operários, né? Eles que estão na linha de frente ali das aulas, tá? Então, você imagina numa produção, numa indústria, os operários são a base da pirâmide, é quem está na linha de frente, geralmente em maior quantidade, por isso que a gente fala em pirâmide. Aqui no meio estão os gerentes, né? Que vão direcionando o trabalho dos operários de acordo com os objetivos de quem? Os objetivos do topo,
tá? De quem faz as regras, de quem define as estratégias e a direção da empresa, ok? Então aqui estão quem define as direções e estratégia da empresa. Aqui estão os gerentes que levam essas direções para os operários, ok? Então, Taylor estudou muito mais a base, ou somente a base. Alguns teóricos falam que ele estudou só a base, tá? Ele observou somente o trabalho dos operários e ele escreveu sobre o trabalho dos operários. Ele meio que esqueceu essas duas outras partes aqui, tá? A base dos operários. Por isso que se fala que ele olhou a organização de baixo para cima, tá? Então, é uma abordagem de baixo para cima e das partes para o todo. Por quê? Ele focou cada tarefa organizacional, ok? Então, vamos lá. Principais objetivos da organização racional do trabalho para Taylor foram, aí letra A, tá? Análise do trabalho e estudos de tempos e movimentos. O que era isso? Ele ficava observando, imagina vocês observando, vocês são Taylor do mercadinho, ok? E vocês observando o tempo, o movimento de um funcionário. Então você imagina que aquela organização dos não perecíveis, cada um de um lado, está errado. Por quê? O funcionário que era responsável por aquilo ali, ele nem sabia o que estava acontecendo, porque tinha uma coisa lá, outra aqui. Vocês entendem que para arrumar os não perecíveis, se eles não estiverem perto um do outro, o funcionário vai se deslocar muito mais por todo o mercado. Imagina se o arroz está numa ponta de um mercado, agora imagine um mercado maior, e o feijão está na outra ponta de outro mercado. Além de confundir os clientes, o funcionário também que é responsável por repor aquele estoque, vocês entendem como ele vai andar o mercado todo para cuidar dos produtos que ele é responsável? Quando é muito mais lógico que aqueles produtos estejam próximos um do outro. Por quê? Porque tempo é dinheiro. Entenderam? Porque tinha que economizar os movimentos daquele funcionário. Mas por quê? Porque pensava-se que o funcionário era um coitado, porque pensava-se na qualidade de vida do funcionário. Não, não era isso. Era para o funcionário produzir mais, de forma mais rápida e econômica. Sempre com esse pensamento. Então ele estudava os tempos e movimentos, o tempo adequado para cada tarefa, e ele pensava na super especialização, tá, gente? Tempo adequado para cada tarefa, mas ele analisava tarefa por tarefa. Vocês imaginam, por exemplo, a produção de um grampeador. Cada funcionário, um funcionário faz a tampa, o outro funcionário faz a mola, o outro funcionário faz isso, o outro funcionário faz esse pedaço, outro funcionário faz esse pedaço. Só isso o dia inteiro. Eu vou passar para vocês o filme do Charlie Chaplin para vocês darem uma olhada, porque é uma sátira isso, tá? O funcionário faria só isso o tempo inteiro. Cada um faria uma partezinha e depois o outro ia montando. Um era responsável por montar esse com esse, outro era responsável por montar para encaixar esse, tá? Outro era responsável por colocar, quebrei ele todo já abri ele todo, encaixar essa mola. Então, vocês imaginam vocês o dia inteiro fazendo uma coisinha pequena assim, o dia inteiro fazendo aquilo. Ele defendia a super especialização do funcionário. Cada um exercia uma tarefinha, tá? E aí ele estudou o tempo ótimo, o estudo do tempo e dos movimentos, porque também, letra B aí, ele estudava a fadiga humana. Ah, coitado dos funcionários, para eles não se cansarem. Não era por isso, era para ter saúde, né? Para produzir, sempre para produzir mais e melhor. Estava olhando com o olhar do empregador, tá? Eu sempre falo para vocês que o pessoal da administração precisa olhar com o lado do trabalhador, a gente precisa ter um equilíbrio hoje. A gente precisa olhar o lado do trabalhador, mas não pode deixar também de olhar o lado do empregador, ok? A divisão do trabalho, superespecialização, já falei sobre isso, né? Letra D, desenho de cargos e tarefas, também falei um pouquinho. Ele defendia que as tarefas tinham que ser bem desempenhadas, bem executadas,
E existia uma divisão, voltando ao nosso exemplo do grampeador, uma divisão lógica. Se esse vai depois desse, então você concorda que a divisão do trabalho existe uma sequência lógica? Esse para encaixar com esse. Por que o cara vai montar? Se essa peça está do lado dessa, por que os que vão montar tá esse com esse? Não, vamos por ordem, tá? Primeiro esse, depois esse. E até mesmo o local de trabalho de cada operário precisava seguir essa sequência lógica. E não estava de todo errado não, gente. Tem muitas coisas boas aí na administração científica que a gente precisa aproveitar e são aproveitadas até hoje, tá? É claro que essa excentricidade, né, essa falta de equilíbrio que acabou pecando por isso, errando nisso, tá? Ele falava também de incentivos salariais e prêmios de produção. Ele também não defendia que o funcionário deveria ganhar pouco, não, tá? Ele deveria ganhar o justo, isso aí era legal. Deveria ganhar justo, deveria ganhar bem, incentivar a produção para que produzissem mais ainda. Mas assim, eu sempre gosto de brincar nas aulas de administração científica, se vocês gostariam de ganhar 10 mil reais, né, somente para apertar um parafuso numa única peça o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro apertando um único parafuso, vem aquela linha de montagem, aí tem aluno que fala, professora, eu faria isso sorrindo por 10 mil reais, aí outros alunos falam, professora, eu acho que no início eu ia aceitar, né, porque eu ia querer gastar todo final de semana aquele dinheiro, aí tem gente que fala, professora, nem brincando, eu não ia aguentar, eu ia ficar doido, não ia conseguir. Então assim, ele defendia essa super especialização, né, essa bitola do funcionário, mas com, assim, eu falei 10 mil reais, mas a gente não entende exatamente qual era o valor da época, né, se era tanto assim, foi um exagero meu, mas para marcar vocês, tá? Porque Taylor realmente defendia que o funcionário deveria ganhar bem, ganhar de forma justa, para ele estar ali bem, tá? Devia ter prêmios para produção maior. Deveria ter boas condições de trabalho adequadas para execução, isso também é uma coisa legal, porque em muitos trabalhos se requer certa produção, se requer que a gente trabalhe de forma correta, mas a gente não tem material, não tem recursos ideais para trabalhar. E aí o que você faz com o trabalhador, né? Ou você faz ele sofrer, porque você coloca na cabeça dele que ele é incapaz, mas na verdade a empresa ou não treinou ou não deu condições adequadas, né, para aquele funcionário se sair bem. Então era uma coisa legal também, que ele, claro, sempre para aumentar a produtividade, mas ele defendia boas condições de trabalho, mas sim voltadas para a produtividade, ok? Padronização do serviço, porque depois da observação, aí ele escreveu que deveria ser padronizado o serviço, tá? Deveriam ter regras, formas corretas de se fazer. É claro que em muitos serviços, gente, a gente pensa na indústria, precisa ter isso.